mas continue conectado. Nós estamos falando a respeito do céu. Eu vou morar no céu é o nome dessa série de mensagens. E hoje é a nossa terceira mensagem. Se você quiser, porque a gente está dando uma continuidade a algo. Subiu essa semana a mensagem do domingo retrasado. Essa semana vai estar subindo a mensagem do último domingo. E ainda essa semana você já vai ver também no ar a mensagem de hoje. É importante que você assista tudo, porque nós cremos que os dias que antecedem a vinda de Cristo já chegaram. Né? Eu creio em meu espírito, que se nós não formos a geração do arrebatamento, talvez não passe da próxima. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Nós chamamos Jesus, mais do que tudo, toda e qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer, nós chamamos. Isso aqui não se trata de uma performance ou de um encontro religioso, mas de um lugar onde nós viemos de dar o nosso perfeito louvor como igreja. São os filhos que no domingo se assentam à mesa na casa dos seus pais para ali terem comunhão e celebrarem e honrarem. Nós, como filhos, nos assentamos à sua mesa nessa noite. E nós queremos dizer que toda a nossa atenção está em Ti. Os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a Sua voz. Sua voz doce, mas também poderosa, que penetra até a divisão da alma e do espírito, gerando discernimento, libertação, cura, novos começos. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor pegue, encontre nesse lugar, encontre nessa geração, encontre em nossa igreja, alguns Davis lá no campo, e o Senhor os projete, Pai, como profetas desse tempo. Eu te peço que o Senhor encontre em nosso meio, Deus, alguns Pedros, alguns Mateus, alguns Tiagos, alguns Joãos, e os tire da rede de seus pais e os projetem em grande escala. Acha entre nós, faz de novo em nosso meio, Deus. Eu creio que em algum tempo, se o Senhor ainda não tiver voltado na velhice, eu e minha esposa olharemos para trás e veremos alguns que muitos não deram créditos, sendo usados na linha de frente do campo de batalha com poder e grande glória. Nós cremos, Deus, nós cremos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós cremos que a palavra do Senhor, ela não voltará para si vazia, mas ela cumprirá o propósito que lhe apraz. Em nome de Jesus, eu profetizo Efatá. Eu declaro a abertura dos sentidos espirituais daqueles que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Atos 1, a partir do 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Foi elevado aos céus depois de ter dado instruções por meio do Espírito aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nessa hora eu daria um glória a Deus. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gritaria assim: é minha vez, Senhor! Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, preste atenção aqui, irmãos, não compete a vocês
saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Ali achavam presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Na sequência do texto, vem falando a respeito da escolha daquele que ficaria no lugar de Judas, que foi Matias. No capítulo 2, o versículo 1 começa assim: Chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Todos quem? Aquele grupo que girava em torno de 120 pessoas. No final do capítulo 2, quase no final, no versículo 40 e 41, diz assim: Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém, irmãos? Irmãos, cada dia que passa, eu falei nas últimas semanas que existem alguns grupos de pessoas nesse tempo, falando de nós, igreja. Existe um grupo de pessoas que vive como se não houvesse amanhã, desconectado de tudo, não se liga em nada, acha que tudo é fantasia, que tudo é teoria da conspiração, que a coisa não é bem assim, e a pessoa vai vivendo uma vida despreocupadamente. Existe um outro grupo, que é o grupo que está desesperado, morrendo de medo do diabo, medo do anticristo, medo da perseguição, e tentando arrumar soluções humanas para viver bem aqui na terra, como se esse fosse o nosso destino permanente. E existe um terceiro grupo de pessoas que, assim como Jesus advertiu, continuam observando os sinais e levando a sério aquilo que os indicadores desse tempo. Só que ao invés de serem dominados por medo, eles têm se inflamado. O sentimento de que está chegando a hora de voltar para casa os motiva como nunca antes em toda a história de suas vidas se motivaram. E essa geração, esse grupo de pessoas, eles têm fervido e queimado de amor por Senhor. Toda a pressão, todo esse fogo que tem acendido no calcanhar da igreja tem purificado e trazido um avivamento de dentro para fora na vida de alguns. Fato é, se você é do primeiro e do segundo grupo, eu quero falar contigo hoje. Vou falar o terceiro grupo também. Mas existe uma emergência no meu coração em relação a esse grupo de pessoas. Quando é que o Senhor virá? Será que é agora? Será que é até 2030?
Será que é agora na gestão do Biden? Será que o Xi Jinping é o anticristo, né? Quando Jesus vai voltar? Será que a gente nem vai chegar em casa hoje? Eu não sei. Aqui no texto que nós lemos, quando eles perguntaram para Jesus quando é que eles voltariam, né? A resposta foi: não compete a vocês saber os tempos ou as datas estabelecidas pela sua própria autoridade. Ponto. Né? Vira para quem está do seu lado e fala assim: resolvido isso? Não cabe a gente saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não cabe a nós. Então, assim, primeira coisa, nós não devemos nos preocupar em tentar descobrir quando é que Jesus vem. Contudo, observe que houve uma instrução. Jesus sobe e eles ficam ali olhando. E chega um momento que as nuvens vêm e eles não conseguem mais ver Jesus. Mas mesmo não vendo mais Jesus, eles continuam fazendo o quê? Olhando para cima. Olhando para cima. Eu fico imaginando, eu fico imaginando 2 anjos mineiros descendo e falando assim: uai, só, vocês estão olhando o quê? O homem já foi. Vocês estão olhando o quê? Olha só, sossega aí, porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma forma vocês virão ele descer, ele vai voltar. Ok? Então não tem mais nada para vocês ficarem olhando para cima. O que eles fizeram na sequência? É aí que está a grande questão. Eles queriam saber quando Jesus voltaria. Jesus falou: isso não cabe a vocês saber. Ok? Jesus sobe e eles ficaram ali pensando: ele foi, ele veio, será? Os anjos vieram e falaram assim: não. Já foi, ele vai voltar. Quando eles entenderam isso, o que lhes restou, irmãos? Continuar. A Bíblia fala que, já que Jesus já tinha subido, e os anjos falaram que um dia ele iria voltar, eles voltam para Jerusalém. Jesus deu a eles uma ordem: aguardem em Jerusalém o cumprimento da promessa. Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém até que se cumpra a promessa. Jesus subiu, não tinha mais nada para fazer ali. Eu fico vendo muita gente romantizando. Ele vem. Culto após culto. Ele vem. Parece um monte de gente que deu uma fumada de maconha. Ele vem. Não, cara. Ele vem. Mas enquanto ele não vem, nós temos trabalho. Enquanto ele não vem, a vida segue. Enquanto ele não vem, nós temos missão. Enquanto ele não vem, nós precisamos pôr em prática as instruções que ele nos deu antes de subir. Cuidado, Verônica. E eles vão para Jerusalém. E a Bíblia fala que eles se reuniam em oração sempre. Não era para ficar em Jerusalém? Se não era tempo de sair de Jerusalém, se não era tempo de começar a pregar, era tempo de fazer o quê, irmãos? Obedecer às instruções. Diga para quem está do seu lado assim: antes de Jesus subir. Não diga isso para alguém. Eu sei que tem um monte de gente na internet que zoa esse negócio de diga para o irmão que está ao seu lado, mas eu não ligo não, porque essa interação, quando a gente fala, a gente está reforçando a ideia na nossa própria mente, porque o método de aprendizado mais eficiente é o audiovisual. Então, quando você fala, você ouve aquilo que você mesmo falou. Então, você reforça a ideia. Então, é para você não ficar igual um doido dizendo para você mesmo. A gente aproveita a oportunidade de você interagir com o teu irmão. Então, diga para o teu irmão assim: antes de Jesus subir, ele deixou instruções. Jesus não foi embora, deixou um negócio meio que solto, o povo sem destino. E agora, não, irmãos. Ele deixou instruções de como eles deveriam proceder, de como seria o passo a passo. E eles voltaram para as instruções. Enquanto Jesus não volta, nos resta obedecer às instruções. E eles voltaram para Jerusalém, e junto com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, eles ficavam orando. Nesse meio tempo, a Bíblia fala que Pedro, um líder
um líder nato, proativo, Pedro, ele levanta entre os irmãos um grupo de 120 pessoas. E o que esse grupo ficou fazendo, irmãos? Orando juntos. Orando juntos. A primeira instrução para a igreja é permanecer em Jerusalém juntos. Existe, já tem a arte da guerra aí, que é algo milenar, né? E a gente tem visto o povo usando isso de uma maneira tão escrachada hoje em dia. Mas uma técnica de guerra, de combate milenar, muito antiga, é dividir para conquistar. Um povo dividido é um povo fraco. Um povo dividido é um povo fácil de se conquistar. Nós nunca vimos a igreja, talvez nas últimas décadas, tão fracionada como nesse tempo. O evangelho no Brasil começou a crescer em uma velocidade gigantesca. Os indicadores e as estatísticas começaram a apontar que até 2030, se nada mudasse, os evangélicos seriam maioria no Brasil. Nas últimas eleições, quem definiu o rumo da nação foi a igreja. Pensa, se nós não somos nem metade da nação e nós já estamos definindo eleições, imagina em 2030 sendo a maioria. Quem segura a igreja? Então, irmãos, a estratégia foi: mire todos os canhões contra eles, divida-os, fracione-os. E começou a brotar falso profeta de tudo que é canto, irmãos. E aí metade da igreja olhou para cá, metade olhou para lá, metade olhou para cá, metade olhou para cá. E começamos a brigar uns contra os outros. A gente chega na internet, é vergonhoso, porque roupa suja se lava em casa, mas da igreja não. A igreja decidiu lavar roupa suja em praça pública. Mas desse povo, essa geração que antecedia um grande avivamento, ao invés de se dividir, eles estavam juntos. Eles não estavam cada um nas suas casas, eles estavam juntos no templo. Entende, irmãos? Observa bem, não convém a vocês saber a data. Contudo, vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Entende? Eles queriam saber quando Jesus voltaria. É nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Nesse tempo que eles falam é assim, é na nossa geração? É por esses dias que o Senhor vai voltar? Vamos lá, versículo 7. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder. Vocês não saberão o dia exato que ele virá. Mas nesse meio tempo, vocês receberão poder para ser testemunhas. Vocês receberão poder para testemunhar o Evangelho. Vocês receberão poder para continuar a obra que eu iniciei. E eles foram para a unidade em oração. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem andado sozinho, vivido um evangelho individualizado, trancado na sua casa, sucumbindo de preocupação se Jesus vai voltar agora ou não, você está errado. Errado. Porque a Bíblia fala que o dia que ele vier, dois estarão no campo. Ou seja, dois estarão aonde? No exercício da sua atividade. Um irá e o outro não. Dois estarão na cama. Ou seja, ele vai nos encontrar onde a gente estiver. E o cara vai estar lá pregando: porque Jesus Cristo está volto. Vai ter que terminar a frase. Sumiu. Talvez o pastor Márcio vai se arrumar todo, vai botar o melhor terno para pregar o evangelho lá na Barra da Tijuca. No meio da ponte Niterói vem a notícia: carro desgovernado, sem motorista, no meio da ponte Rio-Niterói. A primeira coisa que a igreja precisa fazer nesses dias, irmãos, é voltar para o templo e para a unidade em oração. Precisamos estar juntos, dando ouvido às instruções. É nesse ambiente, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos vivendo dias tão tenebrosos, dias de tanta mentira, de tanta informação e de tanto engano, que sem o poder de Deus será impossível você não ser devorado pela pressão do sistema que nos rege. Manipulação de informação,
perseguição digital, perseguição contra a igreja, desconstrução da verdade. O próximo passo é criminalizar líderes, prender profetas, calar a voz profética. Outro dia eu fiz uma crítica a uma celebridade, o Instagram me perguntou assim: você tem certeza que você deseja publicar isso? Eu falei: olha só, gente, Instagram do inferno. Irmãos, você tem certeza que você deseja publicar isso? Mas tem gente dormindo achando que não tem nada acontecendo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A volta de Cristo ela é um fato. Assim como a perseguição da igreja será um fato. Já está acontecendo, mas dentro de uma maneira muito suave em relação ao que está por vir. E se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai aguentar. Você não vai aguentar a pressão. Pastor, por onde eu começo? Eu estou sendo repetitivo e prolixo intencionalmente. Por onde começamos? Obedecendo as instruções. Qual é a primeira instrução? Estejam juntos orando. Porque à medida que nós oramos juntos, nós ouvimos a mesma coisa. E quando nós ouvimos a mesma coisa, nós pensamos as mesmas coisas. E quando nós pensamos as mesmas coisas, nós começamos a enxergar as mesmas coisas e nos apontar para uma mesma direção. Uma das primeiras ações de Satanás na vida de um crente. Todas as vezes que alguém sai da presença de Deus, a primeira coisa que acontece, ela sai do ajuntamento. Ela sai da comunhão. Ela se tranca em casa. Irmãos, quantos aqui tem mais de 20 anos na igreja? A primeira coisa que acontece quando a semente de Satanás entra no coração de uma pessoa, quando a pessoa dá ouvido para uma mentira de Satanás, é sair do ajuntamento. E aí vem as mentiras, e vem as desculpas, e vem aquela coisa toda. Mas um crente saudável, um crente com o coração queimando, um crente fervoroso com senso de missão, ele está no ajuntamento porque ele sabe que ele não é suficiente em si mesmo. Ele é apenas a parte de um todo. Eu estava conversando essa semana com o irmão do Texas, e ele falando a respeito de algo que Deus tem semeado no coração dele de uma maneira muito poderosa. Ele trabalha na indústria de petróleo, e ele falou assim: pastor, Deus tem falado comigo que nós precisamos ajudar a igreja a sair do sistema, a se libertar financeiramente, a se desconectar do sistema que rege essa sociedade. E eu fui conversando com ele, cara, e eu tenho falado a respeito da necessidade de nos prepararmos para ir para o céu. E conversando um bom tempo ao telefone, chegamos à conclusão de que o que Deus está ministrando ao coração dele é uma parte que complementa o que Deus está ministrando no meu coração. E a gente se alegrou no Senhor. Eu falei: cara, Deus é lindo, porque Ele deu para você parte da pregação, e a outra parte Ele deu para mim, porque ninguém é suficiente em si mesmo. Se nós não estivermos juntos, nós não conseguiremos cumprir a missão. Você pensa em um exército no campo de batalha, todos estão com a mesma farda, todos estão no campo de batalha, mas um é engenheiro mecânico, o outro é o especialista em armas, o outro é o especialista em radiocomunicação, o outro é um médico. Todos estão no mesmo exército, todos estão contra o mesmo inimigo, todos estão na mesma trincheira, mas cada um tem uma habilidade. Se alguém se fere, tem um médico, tem um militar médico. Se o tanque quebra, tem um mecânico. Se há uma arma, tem um especialista em armas. Assim é a igreja, irmãos. Aí o cara se isola em casa, acreditando que ele sozinho vai viver o propósito de Deus. Não, você sozinho será devorado por uma onda gigantesca do inferno, uma onda de mentiras, sofismas e seduções que você não terá chance nenhuma de sobreviver sozinho. Fala assim para o teu irmão: você precisa estar no ajuntamento. No ajuntamento da igreja, a manifestação de poder. Capítulo 2 começa dizendo assim, ó: eles estavam juntos. Primeiro, os 11 e as mulheres voltaram para Jerusalém e falaram: bem, Jesus foi, a gente precisa continuar. Eles foram orar, ao invés de ficar lamentando, contemplando, filosofando. Não, eles foram orar, eles foram buscar instruções, eles foram manter a comunhão.
Porque se Jesus vai e eles não voltam por oração, eles iam se distrair com as coisas da vida. Quando a gente não está no ajuntamento, a gente se distrai. Entende isso? Quando você não está no ajuntamento, você se distrai. Por isso eles estavam juntos. Aí Pedro entendeu que havia mais pessoas, ele traz um grupo maior. Aí vem o capítulo 2. E chegando o dia de Pentecostes, os crentes estavam todos reunidos aonde, irmãos? Não, eu quero que você me diga alto. E chegando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos aonde? No mesmo lugar. Aonde, irmãos? No mesmo lugar. Aonde? Fazendo o quê? Orando. Aguardando. Obedecendo as instruções. Não saiam de Jerusalém até que, e lá eles ficaram. Eles saem dos montes das oliveiras, eles não passam em nenhum outro lugar, eles não se distraem, eles não perdem o foco. Eles saem do monte das oliveiras e eles vão direto para Jerusalém. Eles não dão uma passadinha por Samaria, por Cesareia de Filipe. Não, eles saem daqui e em obediência é o pai que chega para o filho e fala assim: vai ali na padaria, compra pão e volta. O pai sabe que isso é uma missão para 10 minutos, né, pastor Márcio? A gente sabe das coisas, a gente conhece o tempo do negócio. Aí o filho no caminho, para dar um migué, ele olha para o relógio. Aí ele passa num lugar, fora da rota, encontra um amigo. Ele se distrai, aí bate o papo. Daqui a pouco, acontece muito, às vezes com o marido, né? A esposa pede detergente, sabão e arroz. Só comigo que nunca aconteceu. Aí volta você, com Coca-Cola, manga e pasta de dente. Aí a mulher falou assim: cadê o que eu te pedi? Ué, tá aqui, não foi isso não? Mulher: não, claro que não foi. O que acontece com a gente, irmãos? A gente perde a missão. Tem que fazer tudo de novo. Perde tempo. Porque a gente se distraiu no processo. Não, cara. Sabão, pasta de dente e arroz. Vai igual criança. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Você vai na rua assim: sabão, pasta de dente e arroz. Sabão, pasta de dente e arroz. Quem já fez isso? Sabão, pasta de dente e arroz. Né? Qual foi a ordem? Fique em Jerusalém. E eles descem assim: fique em Jerusalém, fique em Jerusalém, fique em Jerusalém, fique em Jerusalém. E ficaram ali. Eles não sabiam quando Jesus voltaria e nem quando eles seriam cheios do Espírito Santo. Não sabiam. Eles sabiam que eles tinham que estar no mesmo lugar. Eles não sabiam quando eles seriam cheios do Espírito Santo. Mas eles sabiam que eles tinham que estar no mesmo lugar. Pessoas diferentes, irmãos. Provavelmente havia conflito entre eles, lógico. Não eram anjos. Provavelmente havia desajuste de visão. Mas à medida que eles oravam juntos, o Espírito Santo os convergia para um mesmo lugar no Espírito. A gente não se une pela nossa similaridade. A gente se une por obediência. O pensar igual é obra do Espírito. O problema é que o cara fala assim: eu não posso me unir a Patrícia porque a gente pensa diferente. Não tem a ver com o que você acha, tem a ver com o quão disposto a obedecer você é. Então, se Deus mandou eu ficar com Patrícia, eu vou ficar com Patrício. Não importa o quão diferente pensamos, mas nós vamos ficar juntos, não discutindo ou debatendo. Nós vamos ficar juntos orando. Porque quando Deus vier, os dois ouvirão as mesmas coisas. E aí nos encontraremos em um propósito. Entende, irmãos? Eles estavam ali. E chegando o dia de Pentecostes, não houve um preparo para aquele dia. Eles estavam naquele dia fazendo o que eles já vinham fazendo nos dias anteriores. No mesmo lugar. E a Bíblia fala que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde eles estavam reunidos. E foram vistos entre eles línguas repartidas como que de fogo. Eu sempre falo, irmãos, pensa o crente que faltou o culto no dia de Pentecostes, irmãos. Que tristeza. Pô, lusto hoje que eu não fui. Irmão, você não sabe quando Jesus vai voltar, então esteja pronto todos os dias. Você não sabe quando as promessas se cumprirão, esteja no ajuntamento todos os dias. E foram vistas línguas sobre eles, línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios. Quantos foram cheios, irmãos? Alguns? Todos.
todos, ninguém ficou para trás, todos foram cheios. Deus é um Deus de coletivo, irmãos. Quando a unção veio para todos que estavam no propósito. Todos foram cheios. Eles não sabiam quando Jesus voltaria, mas eles sabiam que eles tinham que obedecer, eles tinham que estar juntos, eles tinham que orar. E quando a unção veio sobre todos eles. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu tenho certeza que está breve. O que eu preciso fazer nesses dias? Permanecer cheio. Conforme a Rebeca ministrou, as nossas lamparinas precisam estar acesas, as nossas vestes precisam estar brancas. Hoje e amanhã de novo. E quando eles são cheios do Espírito, irmãos, alguns começam a zombar porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. A Bíblia fala que aquele que nasceu do Espírito, assim como as pessoas não conseguem compreender a ação do vento, não compreenderão a origem e o destino de quem nasceu de novo, mas ele tem autoridade espiritual para gerar sinais. E eles começaram a zombar. E olha lá, os discípulos aí do tal de Jesus, todo mundo chapado, os caras estão doidão, devem ter fumado um negócio, estão cheios de mosto. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo. Agora não era o Pedro, irmãos, o Pedro que falava impulsivamente, o Pedro que dava a opinião dele, o Pedro que dava o seu ponto de vista, o Pedro na força do seu braço. Não, agora é Pedro cheio do Espírito Santo. Os nossos resultados espirituais, eles só virão quando nós agirmos pelo Espírito. Ações naturais, resultados naturais. Ações carnais, resultados carnais. Ações espirituais, resultados espirituais. Todas as vezes que Pedro agiu por impulso, ou ele recebeu para trás de mim, Satanás, ou Jesus teve que refazer o que ele fez, botar a orelha do soldado no lugar. Mas quando ele está cheio do Espírito Santo, irmãos, a Bíblia fala que de 120, em um só dia, o Senhor acrescentou aproximadamente 3.000 novos crentes. É por isso, irmãos, que eu não tenho pressa de encher a igreja, porque eu sei que quando chegar o de repente de Deus, nós iremos de 120 para 3.000 assim, ó. Depois disso, a Bíblia fala que todos os dias, diga todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja, é um acraseado, o Senhor acrescentava na igreja aqueles que haviam de salvar. Todos os dias, não era domingo e quinta não, todo dia tinha salvação, todo dia. Se só no primeiro dia foram 3.000, então agora eles eram aproximadamente 3.120. De 11 para 120, de 120 em um dia para 3.000. E a partir disso, todos os dias. Mas sabe por que eles continuaram tendo resultados espirituais todos os dias? Que depois que eles se tornaram 3.000, a Bíblia fala que era o coração e a mente dos que criam. E eles se mantiveram na obediência. A Bíblia fala que todos eles perseveravam nas orações. Percebe? Estrutural. Jesus sai, Jesus sobe, os 11 vêm para Jerusalém e fazem o quê? Começam a orar juntos. Pedro vai lá, reúne mais um grupo, e agora os 120, eles estão fazendo o quê? Orando juntos. Aí agora o negócio está bombando, são 3.000. E o que os 3.000 fazem? Oram juntos. A gente não pode se desviar por causa dos nossos resultados. A Bíblia fala que eles perseveravam nas orações, na comunhão, no partir do pão. Eles perseveravam na doutrina apostólica. Obediência gera obediência. Você nunca vai ter nos seus liderados uma equipe obediente se você não for obediente ao seu líder. Eles foram obedientes a Jesus e geraram um povo que era obedientes a eles. A Bíblia não fala que eles perseveravam nas doutrinas de Jesus. A Bíblia fala que eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, porque os apóstolos perseveravam nas doutrinas de Jesus. Obediência gera obediência. Submissão gera submissão. Honra gera honra.
Temor gera temor. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que nos fraciona? Todo mundo quer ter o seu momento. Quanto tempo eu esperei? Chegou a minha vez. Todo mundo quer brilhar. Não, irmãos. Cristo em nós, esperança da glória. É necessário que Ele cresça e que nós diminuamos. Se alguém começa a aparecer demais, a gente carece desesperadamente que os apóstolos cubram para que Cristo sobressaia. Não, irmãos. Eles estavam no mesmo lugar, com 11, com 120, com 3.000, com 5.000. Eles perseveraram nos fundamentos, eles se mantiveram obedientes. Vocês acham que deu certo? 3.000 anos. Uma perseguição louca em Roma. Mata crente, pendura crente, incendeia crente, persegue crente. 2.000 anos se passaram e as vozes daqueles homens ainda ecoam. Você acha que deu certo? O legado de um homem não está estabelecido em sua vaidade, mas em seu nível de obediência. Jesus, ele sempre deixou claro: me importa fazer a vontade do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, a vontade do meu Pai, a vontade do meu Pai, a vontade do meu Pai. O legado dele ficou. Os apóstolos, é melhor Pedro, é melhor agradar a Deus do que os homens. Obediência, 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 obediência. Aí vem Lutero: eu não posso ir contra as minhas próprias convicções. Obediência, obediência, obediência. Vem John Stott, vem Hus, vem Wycliffe, vem os avivalistas, vem os reformadores. Obediência, obediência, obediência. Vem Martin Luther King, obediência. Todos os homens que foram obedientes às instruções que eles receberam do Senhor, eles ficaram eternizados na história. Obediência, irmãos. Eles estavam no mesmo lugar. Muitos são os motivos para estarmos separados, mas para estarmos juntos é um só. Ele mandou. Eu tenho muitos motivos para não estar perto do Patrício. Acho ele gordo demais e eu sou muito magro para andar com alguém gordo. Você é barra, né? Fique bem, pastor Patrício. Eu posso dizer que não ando com ele porque nós divergimos em uma maneira de pensar, porque ele tem a gargalhada alta demais. Eu amo, tá? Só estou pegando aqui os pontos marcantes. Porque eu não gosto do tênis que ele usa, tal. Você vai encontrar inúmeras razões para não estar no ajuntamento. Mas para estar, você tem um motivo mais do que suficiente. Ele mandou. Obrigado, Patrícia. E Ele mandou nós estarmos juntos. É isso que nos faz igreja. Quando Jesus vai voltar? Eu não sei. Eu sei que está próximo. E eu sei que quando Ele vier, aqueles que estiverem no mesmo lugar subirão. Você está preparado para ir morar no céu? Se você está preparado, pergunte se você está na comunhão com os santos. Se não, você está no engano. Precisamos, irmãos, começar a pensar nas coisas espirituais de maneira séria. Precisamos começar a nos preparar para a volta dele de maneira séria. Precisamos começar a parar com essa... que o pastor Márcio, eu não gosto do pastor Márcio, porque o pastor Márcio é assim, porque não sei quem é assim, porque você fez não sei o que lá que me entristeceu. A gente precisa, em oração, vencer as nossas diferenças. Em oração, curar aquilo que existe entre nós que nos fere. A gente precisa, em oração, convergir para um só lugar, porque na unidade da igreja que está o poder, é na unidade da igreja que está a manifestação do Espírito Santo, é na unidade da igreja, não é na unidade ficar ali comendo churrasco, não, é na unidade em oração, irmãos, em oração, em oração, em oração. Deixa eu dar um recado para a igreja: a oração de segunda não parou, não. Nós vamos voltar em fevereiro com tudo. E eu creio em meu espírito, irmãos, que segunda-feira a gente vai ter gente igual domingo à noite. A gente precisa, irmãos. Como o cara diz que quer ir para o céu, se a oração para ele é um desafio, se a adoração para ele é um desafio, se aprender o mapa que nos leva para o céu é um desafio. Tipo, já deu. Já viu aquela menininha da internet? Deu por longe. Deu por longe a gente ser essa igreja infantilizada. Essa igreja que só busca bênção, que só busca milagre.
essa igreja de mimimi, essa igreja de tô triste, agora eu vou andar sozinho, vai embora. Outra igreja. Que isso, irmãos? Gente que faz isso não entendeu nada do que é evangelho. Pedro e Paulo, irmãos. Pedro era um cara conhecido, era o apóstolo talvez mais famoso, embora isso não fosse um alvo dele. Era o apóstolo mais famoso. Aí vem Paulo visitar os 12. Talvez muita gente nem via Paulo como um apóstolo, muito apóstolo, porque ele não tinha andado com Cristo como os outros 11. Aí Paulo chega lá e está vendo Pedro com 2 pesos e 2 medidas. Paulo não pensa 2 vezes na frente de todo mundo, porque senão não teria testemunha para registrar e falar: qual é a tua, cara? Então quer dizer que os gentios, quando não tem judeu olhando, você trata com amor, com carinho. Mas quando os judeus estão por perto, você está desdenhando. Paulo dá uma escovada em Pedro. E conhecendo a natureza de Pedro, Pedro não gostou daquilo ali não, irmãos. Eu imagino que Pedro deve ter olhado para Paulo pensando assim: quem esse cara pensa que é para estar falando assim comigo? Mas é na oração que a gente se encontra. É na oração que a gente se encontra, irmãos. Porque a verdade, ela não é relativa, a verdade, ela é absoluta, e ela se chama Jesus. É na oração que todos nós nos encontramos em Jesus. Como pode termos muitas visões se a cabeça é uma só? Como podemos ter muitas maneiras de pensar se a cabeça é uma só? Como podemos ouvir tantas direções diferentes se a cabeça é uma só? O corpo só executa, todos os sentidos, exceto o tato, estão na cabeça. O que cabe à igreja é só executar. Mas é em Cristo que nós ouvimos, é em Cristo que nós falamos, é em Cristo que nós escutamos. É em Cristo que a gente se encontra em tudo. E aí a gente executa aquilo que a cabeça viu, ouviu, falou, respirou. O nosso respirar é Cristo, a nossa visão é Cristo, a nossa audição é Cristo, o nosso falar é Cristo. Só nos sobrou o que, irmãos? Agir conforme as instruções da cabeça. Precisamos voltar para o mesmo lugar, irmãos. Eu não sei o dia exato que Cristo vai voltar, e a Bíblia fala que isso não cabe a gente saber. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e que quando isso acontecesse, os sinais seguiriam os que creem. E eu creio e profetizo que nós estamos vivendo dias que antecedem um grande derramar do Espírito sobre a vida dessa igreja. O Espírito Santo está nos trazendo para um só lugar, e nos aperfeiçoado, e nos preparado. E qual é o grande preparo? O grande preparo é ter um só coração em mente. E a gente só vai conseguir isso orando juntos. Eu falei isso na nossa reunião de voluntários há poucas semanas atrás. Nós nunca vamos dar certo andando junto com alguém que a gente não ora. Quer resolver o problema do seu casamento? Começa a orar junto com a sua esposa. Lá em casa, minha esposa e eu, nós sempre oramos, mas a gente intensificou o nível de oração juntos, né? Irmão, é impressionante como que na mesma semana Deus começou a mover tantas coisas. Porque nós começamos a intensificar o nosso nível de oração juntos. Você quer ter relevância com a sua equipe ministerial? Não comece pelas reuniões, ore junto com eles. Como pastores, orar juntos. Como igreja, orar juntos. Amém? Você coloca de pé nesse momento. Quem entendeu o que eu disse, dá uma sinalizada com a mão. Se você entendeu o que eu disse, o que a gente vai fazer agora, irmãos? Está disposto a fazer isso, irmãos? Qual vai ser a nossa oração? Espírito Santo, atrai-nos a um só lugar. Em Ti. Você que está visitando, eu não sei se você está visitando a gente porque você está sem igreja. Eu não sei se você se mudou para a cidade e ainda não está congregando em nenhuma igreja. Eu não sei se de repente por algum motivo você está se desconectando de uma outra comunidade de fé. Eu não sei se você está desviado do evangelho e veio porque algum amigo te convidou, ou porque passou na frente da igreja, ou por qualquer outra razão. Eu não sei se de repente você ainda não estabeleceu uma aliança com Cristo, mas eu quero te dizer que seja lá qual for a razão pela qual você chegou até aqui, existem promessas infindáveis de bênçãos e milagres para a sua e para a minha vida. Só que Deus não quer só te abençoar,
Porque as bênçãos vêm e elas vão. Por exemplo, a pessoa precisa de um milagre financeiro. O milagre vem, mas o dinheiro dura para sempre? Não. A pessoa precisa de um milagre no campo da saúde, a cura vem, mas essa pessoa vai viver para sempre nessa carne? Não. As bênçãos, elas são temporais, mas o propósito é eterno. Deus não quer só te abençoar, Ele quer te trazer para o propósito. Ele quer manifestar na sua vida e através da sua vida o propósito para o qual você nasceu. É nesse lugar que você vai alcançar todo o desempenho máximo da sua vida. É nesse lugar que todos os seus dilemas mais íntimos serão resolvidos. Em Cristo, todo dilema humano é descomplicado. Você encontra um sentido para a vida. É nesse lugar. É nesse lugar que você vai encontrar exatamente o seu lugar dentro de um todo. Então, eu quero que você que é dessa igreja, você que está nos visitando, eu quero convidar que todos nos encontremos em uma só oração nessa noite. Senhor, cumpra nesse ambiente coletivo o teu propósito, atrai-nos a um mesmo lugar. Queremos ser um povo de uma só maneira de pensar, um povo de um só coração. Eu quero nesse momento te convidar a fechar os teus olhos e a falar com Deus. Se você entendeu essa mensagem, eu quero te convidar a conversar com Deus a respeito desse assunto. Existe uma unção nesse lugar, irmãos. A verdadeira unção não tem a ver com o nosso barulho. Isso acontece dias, outros não. Mas a verdadeira unção, ela vem quando a nossa maneira de pensar e as nossas estruturas, elas vão sendo desconstruídas. Existe um nível de força da unção tão grande que quebra o jugo, que aprisiona a alma humana a tantas mentiras e sofismas. Atrai-nos a um só lugar, Senhor. Atrai-nos a um só lugar. Atrai-nos a um só lugar. Os nossos corações anseiam pela tua volta, Pai. Nós desejamos ir morar no céu mais do que qualquer outra coisa. Mas nós cremos que daqui até lá nós temos trabalho, daqui até lá nós temos missão, daqui até lá nós temos instruções. O maior desejo do coração dos apóstolos era ver o Filho do Homem voltar sobre as nuvens. Mas enquanto isso não acontecia, eles estavam juntos orando, e depois eles estavam juntos cuidando uns dos outros, depois eles estavam juntos indo pelos confins da terra pregando o evangelho, eles estavam sendo perseguidos juntos, eles estavam tendo vitórias juntos, eles estavam morrendo juntos, eles estavam fazendo proezas juntos, eles estavam juntos em nome de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que nesses dias o Senhor derrame do seu Espírito sobre a vida de cada crente, para que a gente não venha pregar na nossa sabedoria, para que a gente não venha viver na força da nossa opinião, mas que assim como Pedro, que se moveu cheio do Espírito Santo, que o Senhor levante nesse tempo homens e mulheres cheios do seu Espírito, que falem na autoridade do Senhor, que cantem na autoridade do Senhor, que se movam na autoridade do Senhor, gente cheia do teu Espírito. Não sabemos qual o dia exato, mas sabemos que o teu Espírito precisa ser derramado para que consigamos ser testemunhas fiéis. Por isso eu te clamo, Senhor, encha-nos do teu Espírito, Espírito do vivo Deus, manifeste o seu poder em nós, encha-nos do seu Espírito, encha-nos do teu Espírito, encha-nos do seu Espírito. A verdade que nos une em oração, ela subjuga toda mentira que nos separa. Antes de você sair, aproveite e se inscreva em nosso canal e marque as notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Assim você nos ajuda a abençoar outras pessoas com a mesma palavra, com o mesmo conteúdo que tem te abençoado. Aproveite também e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Quer nos achar? Vida Plena Rio. Vida Plena Rio, site, Instagram, Facebook, canal no YouTube, Vida Plena Rio. E fique conosco. Deus te abençoe e até a próxima.